Aí foi. Temos slides. Então, continuando, né, a série de estudos sobre o Sermão do Monte, hoje o título é a grande pecaminosidade do pecado. Né? A gente está se baseando naquele livro do Martin Lloyd Jones, né, Estudos sobre o Sermão do Monte, e hoje a gente vai meditar sobre 2 versículos que se encontram em Mateus 5. Eu coloquei no slide. Não preciso usar o device. Pois bem, Mateus 5, né? Mateus 5, versículo 27 e 28, vão ser os versículos que a gente vai ver hoje. Diz assim: Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. É um versículo conhecido, né? Bem conhecido. E aí a gente vai ver um pouco as implicações do que está sendo dito aqui, certo? E aí eu coloquei aqui, os fariseus, quem quiser interromper para fazer... Hoje tem poucos slides, eu vou tentar falar pouco, então quem quiser interromper não, né? Quem quiser parar para poder fazer alguma contribuição ou alguma pergunta, as perguntas o irmão Vitor que vai responder e as contribuições a gente participa. Beleza. Quais são as implicações do que está sendo dito aqui, né? Aí eu coloquei aqui, os fariseus haviam ressaltado a letra da lei, reduzindo-a a esse aspecto, se esquecendo do espírito da lei. E aí eu coloquei entre parênteses 2 Coríntios 3:6, aí vocês podem abrir, por favor, para a gente poder ler. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Deixa eu abrir aqui. Conhecido também, né? E mal interpretado. 2 Coríntios 3:6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. É com isso que a gente deve... com esse viés interpretativo que a gente deve ter em mente na hora de ler esse versículo aqui, porque muitos usam isso para legitimar o não estudo da teologia, não estudar a palavra de Deus. Mas o que está sendo dito aqui, e é o que os fariseus praticavam, é que eles se atentavam muito na letra da lei. O que quer dizer a letra da lei? Eles se atentavam muito numa obediência mecânica à lei de Deus e não procuravam entender qual era o espírito da lei, qual era o cerne do que a lei exigia do coração, exigia de cada homem, certo? Então é com esse viés que a gente deve ter em mente na hora de ler esse versículo específico, porque ele é muito mal interpretado muitas vezes, né? Quando se fala a letra mata, mas o espírito vivifica, legitima talvez uma não formalidade, argumentos contra a doutrina, contra a religião, né? Porque a letra mata, né? Mas o que está sendo dito aqui é contra justamente essa obediência mecânica à lei, que era o que os fariseus promoviam, certo? Eles nunca haviam lido atentamente os 10 mandamentos. Um outro ponto importante, que eu acho que eu já falei daquela outra vez, né? Mas é um ponto que a gente deve sempre frisar, porque é um ponto fundamental, é que eles não interpretavam corretamente a lei, porque a lei já sempre pressupôs uma obediência do coração, e não uma obediência meramente externa à lei de Deus, certo? E os fariseus se atentavam muito na questão da obediência externa à lei de Deus e não aquilo que estava dentro do coração, que é o cerne dessa passagem aqui, né? O Senhor Jesus, ele exige de nós não apenas o não adulterarás, não adulterar fisicamente com outra pessoa, certo? Mas sim aquilo que está no coração de cada homem. Isso é o que conta, certo? E quando a gente fala coração, como eu já tinha falado da outra vez, a gente não está falando coração nos moldes como a gente entende coração hoje aqui no Brasil, né? Porque quando a gente fala coração aqui, a gente se atém muito a uma questão sentimental, certo? Sentimento. Mas o coração, conforme é dito aqui nas Escrituras, ele tem um significado do centro da interioridade do homem, certo? O centro do nosso interior, aquilo que nos define, aquilo que define quem nós somos,
o que nós desejamos, o que nós sentimos também, o que nós pensamos é o coração, seria o centro da interioridade do homem. Então é isso que a lei exige, certo? Uma obediência do coração e não apenas uma obediência externa. Os fariseus possuíam um conceito puramente mecânico sobre a obediência, certo? Que foi o que eu falei. Obedecer apenas mecanicamente e não movidos por um coração que ama a Deus, que deseja servi-lo e deseja agradá-lo e glorificá-lo, certo? Era uma obediência puramente mecânica. O propósito inteiro da lei, conforme Paulo nos relembra, era o de mostrar a extrema pecaminosidade do pecado, né? Uma expressão que o Martin Lloyd Jones usa, né? Meio redundante, mas para justamente frisar, né? A pecaminosidade do pecado, certo? O tamanho da pecaminosidade do pecado no coração de cada homem, né? E aí eu coloquei entre parênteses aqui Romanos 7, acho que não sei se precisa ler o capítulo todo, né? Mas o Romanos 7, como se os irmãos puderem relembrar, né? Paulo justamente faz essa autoanálise, né, de si próprio, mostrando como ele, muitas vezes, tendo conhecimento de certos pecados através da lei, ele pecava justamente pelo conhecimento que a lei trazia desses pecados, certo? Então, a lei, muitas vezes para ele, né, e para todos nós, né, ao invés de promover uma obediência, ela justamente mostrava ainda mais a podridão do nosso coração e nos movia a pecar contra Deus. E aí ele pensa, tá, mas então a lei é ruim? Não, óbvio que não, né? Qual o problema? O problema é o meu coração, não a lei de Deus. A lei de Deus é pura, certo? Na minha mente, eu sei o que é bom, certo? Mas a minha carne deseja o contrário, deseja aquilo que está em desacordo com a vontade de Deus, porque a lei é santa, certo? Eu estou parafraseando aqui, não é exatamente com essas palavras, mas é basicamente isso, né? Essa autoanálise mostrando como na mente dele ele sabia aquilo que era bom, certo? Mas a carne dele queria fazer justamente o contrário, certo? Alguém aqui passa por isso? Acho que não, né? A ideia de pecado é repelida hoje. Muitos procuram outras explicações para o comportamento humano, de natureza psicológica, de temperamento ou partindo de uma visão evolucionista, né? São alguns pontos que o Martin Lloyd Jones aborda aqui. Quando eu falo psicológico, não quero que o irmão fique irritado comigo, eu não estou falando psicologia no sentido de comportamento e tudo mais, mas sim psicologia quando ela é aplicada no sentido de dar uma desculpa para atos pecaminosos, certo? Quando ela é usada justamente para dar um aval para que as pessoas cometam atos pecaminosos, certo? Para não ficar confuso aqui, não estou atacando a psicologia. Questões de temperamento, questões de uma visão evolucionista, no sentido de que o homem ele está partindo de um ponto X rumo a uma evolução, a uma perfeição, certo? E conforme ele vai evoluindo, ele vai abandonando alguns resquícios animalescos que ainda se encontram nele. Esses resquícios podem ser questões pecaminosas, certo? Esses instintos animais que estão sendo gradativamente abandonados pelo homem e ele está indo rumo a uma perfeição, certo? Isso também está em desacordo, obviamente, com o Evangelho, com toda a Escritura. Outro ponto aqui, todas as exortações no sentido que homens e mulheres vivessem uma vida melhor haviam fracassado antes da vinda de Jesus Cristo. Os filósofos gregos haviam ensinado antes do advento do Senhor, certo? É um ponto interessante da gente meditar também, né? Porque já havia a intelectualidade já estava muito desenvolvida ali no período do Senhor Jesus, né? Basta a gente parar para pensar que os filósofos gregos, que ainda são estudados até hoje, né? Platão, Aristóteles, Sócrates, enfim, e todos os outros, já haviam ensinado antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, certo? Já haviam ensinado o que era virtude, qual era o caminho da virtude, certo? O que era uma vida bem vivida, certo? Mas todas essas exortações, elas justamente haviam fracassado, certo? No sentido de que a mera intelectualidade não é suficiente para que o homem viva uma vida de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a lei de Deus, certo? É um ponto importante também da gente frisar aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Vou beber uma água aqui.
Não? Beleza. Tá. Então a gente vai meditar um pouquinho sobre a doutrina do pecado, certo? Que é esse o cerne da aula e o cerne desses versículos aqui, certo? A doutrina do pecado. Compreender no que consiste o pecado é fundamental para... Aí eu coloquei 4 pontos, que são 4 pontos que o Martin Lloyd-Jones coloca no capítulo. Compreensão a respeito do evangelho da salvação. É fundamental nós compreendermos no que consiste o pecado, certo? No sentido de que como o pecado afeta cada área do nosso coração, o tamanho da nossa pecaminosidade, justamente para que entendamos o evangelho de maneira plena, certo? Qual foi do que o Senhor Jesus nos libertou? Por que foi necessário que o Senhor Jesus morresse na cruz para nos libertar desse pecado, certo? Qual foi o tamanho dessa libertação? Então é fundamental que a gente entenda o que é pecado para a gente entender do que o Senhor Jesus justamente nos libertou, certo? Do pecado e da condenação. Então é fundamental que a gente entenda o que é o pecado para que a gente possa realmente entender a centralidade do evangelho, certo? O que é esse evangelho da salvação. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, promover um evangelismo autêntico, certo? Acho que a gente já conversou bastante sobre isso, né? Mas é fundamental para um evangelismo autêntico, para evangelizar as outras pessoas, é fundamental que você justamente parta do pecado, certo? Expondo a essa pessoa o tamanho da sua pecaminosidade, porque muitas vezes, a maioria das vezes, na verdade, né? Não muitas vezes, a maioria das vezes, as pessoas não têm noção do tamanho da sua pecaminosidade, certo? Isso tem a ver com uma das características do pecado, que a gente vai abordar um pouquinho adiante, de que o pecado muitas vezes ele é sutil, certo? A gente muitas vezes não tem noção do tamanho da pecaminosidade, porque às vezes a gente não comete certos atos fisicamente, certo? Então a gente acha que está tudo bem, porque a gente não cometeu esses atos de maneira física, certo? Mas na nossa mente, na nossa imaginação, no nosso coração, muitas vezes nós o cometemos, certo? Nós desejamos cometê-lo também. Então é fundamental que nós expormos, certo? A pessoa que a gente vai evangelizar, é fundamental que a gente exponha justamente o pecado dessa pessoa, certo? E quais são as consequências desse pecado. O terceiro ponto, desenvolver a verdadeira santidade, certo? Aí eu coloquei aqui entre parênteses, vigilância e autoexame. Desenvolver a verdadeira santidade sem o conhecimento da nossa pecaminosidade é basicamente impossível, certo? A gente deve o tempo todo estar vigilante quanto àquilo que nós pensamos, quanto àquilo que nós desejamos, quanto àquilo que nós sentimos, se aquilo está verdadeiramente de acordo com a vontade de Deus, certo? Então, para que a gente entenda se aquilo que nós desejamos está ou não de acordo com a vontade de Deus, a gente deve justamente o tempo todo estar em vigilância e estar o tempo todo promovendo uma autoanálise, né? Que é isso que Paulo faz em Romanos 7, né? Como eu estava falando, é justamente fazer uma autoanálise, uma análise de si próprio, certo? Então é fundamental que a gente o tempo todo faça isso. Através da leitura da palavra, através da oração, certo? Hoje se fala muito de meditação, né? Oração é basicamente isso, né? Você ora a Deus no sentido de que você está ali sozinho, certo? Você está ali sozinho, orando ao Senhor, pedindo para que Ele, pedindo misericórdia a Ele, pedindo para que Ele mostre aquilo que qual é a vontade dele, aquilo que está ou não de acordo com a vontade dele, se aquilo que você deseja, se aquilo que você quer na sua vida está ou não de acordo com a vontade de Deus. Então a oração é isso, certo? Oração é também essa autoanálise. Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? Fala. A doutrina do pecado ela é extremamente importante, né? Porque quando há alguma deficiência nessa doutrina, você vê que pode gerar vários problemas, né? Sim. A pessoa acreditar na salvação por obras.
Sim. né? Aham. A perda também da salvação. Então são várias questões ali que a pessoa ela entra numa situação complicada, né? Porque, Sim. assim, e até essa coisa, a gente vê muito no evangelismo, né? A pessoa ela tem a compreensão que ela é boa, o padrão de justiça, muitas das vezes é deturpado, né? Então é muito isso mesmo, assim, né? Você vê que é muito importante a pessoa ter essa compreensão, né? A condição dela de pecadora, não só para saber daquilo que ela foi salva, mas também conhecer realmente a, a natureza dela e do próximo, né? Então ela está sempre, pô, fulano fez aquilo comigo, mas eu também seria capaz de fazer aquilo, né? Uhum. Acho que sempre olhando para interno assim, né? E olhando da onde Deus nos tirou, né? Sim. Vigilância, né? Sim, com certeza. É um ponto que ele diz aqui no capítulo, né? Que a falta de conhecimento da doutrina do pecado é uma das causas da degeneração da igreja hoje, né? Porque você vê muitas igrejas que às vezes pregam justamente essa salvação por obras, certo? E se você tem consciência de como o pecado afeta todas as áreas do seu ser, você jamais vai pregar essa salvação por obras, porque claramente você vê que isso é impossível, certo? Outros que pregam, que a gente vê muito hoje, né, que eu já falei aqui, né, esses argumentos contra a religiosidade, certo? Contra a religião, contra qualquer coisa que se assemelhe à religião, no sentido de que você consegue mesmo fazer isso sozinho? Você consegue mesmo viver uma vida de santidade sozinho? Sério? Consegue? Então, são alguns pontos é, é, que a doutrina do pecado, certo? Conhecimento do que é o pecado, muitas vezes poderia corrigir essas deficiências, certo? Fala alguma coisa? Não? Nada. Tem umas igrejas famosas também que estão evitando usar o nome de pecado. Aí, também. São totalmente assim, abominável, porque uma igreja não falar o nome de pecado, falar o erro, o errado, não falar pecado, isso assim, tem pulverizado, se alastrado, principalmente no Instagram. Igrejas estão assim, são igrejas que estão muito famosas, Aham. que não estão ensinando sobre pecado e não estão usando nem mesmo na liturgia que é praticamente inexistente, né? A palavra pecado. Isso aí. Não é descolado, né? Você falar pecado, né? Quem que é descolado falando pecado, né? Pô, fala sério. É meio brega, né? É. Hã? Comportamento problema, é. Pecado já tá meio brega, né? Culpa também, né? Hã? Culpa. Ah, é, também. Muito opressivo. Aí beleza, né? Eu coloquei aqui. O que é o pecado? Eu botei aqueles pontos, né, de que por que é importante se conhecer a doutrina do pecado, né? E aí agora a gente vai ver especificamente o que é o pecado, então, né? A primeira coisa que nosso Senhor enfatizou foi a profundeza ou o poder do pecado. Os atos pecaminosos são sintomas de uma enfermidade chamada pecado. Essa força pervertida se acha na natureza humana em resultado do pecado e da queda, certo? Então, os atos pecaminosos, eles são sintomas justamente dessa enfermidade chamada pecado, que é essa força que se acha na natureza do homem, certo? Se acha em todos os homens, que perverte as nossas ações, os nossos desejos e os nossos pensamentos. Essa grande enfermidade que maculou toda a humanidade depois da queda, certo? Isso é o pecado. Eu coloquei aqui Mateus 15, 19. Quem quiser abrir Mateus 15, 19. Pedir para alguém ler, né? Se alguém quiser ler. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, moralidade sexual, furto, maus testemunhos,
Só, é mais para dar um foco aqui, para a gente ver como o pecado, ele parte do interior do homem, certo? Não é da exterioridade, não é a sociedade que nos corrompe, certo? O homem não nasce bom. É do coração do homem que procedem justamente esses maus comportamentos. Toda essa malignidade, ela parte do nosso interior, não do nosso exterior. Não é o nosso exterior, não é aquilo que está fora de nós que nos contamina, certo? A gente já nasce com esse pecado dentro de nós. Então, isso é o pecado, certo? Em segundo lugar, o pecado é sutil, foi o que eu tinha falado antes, né? É a sutileza do pecado que impulsiona a tentar explicar a questão em termos de sua natureza particular, suas mãos, seus pés, seus olhos, etc. O pecado afeta a constituição inteira de uma pessoa. Muitas vezes, nós não temos consciência desse pecado. Esse pecado, muitas vezes, ele é sutil. E muitas vezes também nós procuramos desculpas para esse pecado, certo? E aí, por isso que eu coloquei ali, suas mãos, seus pés, seus olhos. Eu não consegui evitar de olhar, eu não consegui evitar de tocar, eu não consegui evitar, enfim, várias coisas, né? A gente procura muitas vezes desculpas para justificar os nossos atos pecaminosos. Essa é a sutileza do pecado. Muitas vezes ele é sutil e muitas vezes nós procuramos essas desculpas para que continuemos a cometer esses atos pecaminosos. Em terceiro, deve-se considerar a natureza e o efeito pervertedor do pecado. Transforma em nossos inimigos aquilo que Deus nos deu como um presente, certo? Então, o pecado, ele afeta justamente toda a nossa constituição, certo? Só um minutinho. E aí eu coloquei ali Mateus 30, porque fala justamente um pouco sobre isso, né? E se sua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Mateus 5, 30, certo? O que o Senhor Jesus está falando aqui? Ele não está falando para a gente se mutilar, literalmente, certo? Mas é nesse sentido, né? De que muitas vezes os nossos membros, eles militam contra a lei de Deus, eles justamente se tornam nossos inimigos, certo? Contra a lei de Deus, certo? E é melhor que nós sacrifiquemos, não no sentido literal, né? Mas que nós sacrifiquemos justamente a nossa carne do que todo o nosso corpo, todo o nosso ser perecer e vá para o inferno, certo? Aí eu coloquei um outro ponto aqui. Essa é a grande tragédia da educação moderna. Alicerça-se inteiramente sobre uma teoria que não reconhece a realidade do pecado, certo? Esse é um ponto também importante, né? Justamente porque pressupõe uma bondade inerente no homem, certo? Eu já falei isso algumas vezes aqui, né? Mas é um ponto importante da gente frisar. Eu não estou indo contra a educação, tá? Que seja importante também, né? Colocar isso, para que não seja mal interpretado. A educação, ela é muito boa, sim. Ela serve justamente para civilizar o homem, certo? Mas não salvar o homem, certo? E não mudar a sua natureza pecaminosa, certo? Ela tem o seu papel, mas não o papel que é atribuído hoje, né? No sentido de salvar o homem, certo? De promover essa salvação do homem, certo? E a educação moderna, ela muitas vezes ela é alicerçada nessa teoria que pressupõe uma bondade inerente no homem que pode ser despertada através da educação, certo? E isso está fadado ao fracasso, certo? Porque é uma visão incorreta a respeito do que é o homem. Finalmente, o pecado é algo destrutivo, nos conduz inevitavelmente à morte, certo? É necessário frisar isso aqui, né? Mas a consequência final do pecado é a morte, certo? Eu esqueci agora o pai da igreja que se mutilou, porque ele tinha... Então. Esqueci o nome dele agora. Eu também não... Que se mutilou achando que ia cessar os desejos. Aham. E depois ele se mutilar, ele viu continuar. Vai ficar... Porque justamente... Mas acho que é muito essa visão, né? De que
seria algo físico, né? Você vai cortar sua mão e você não vai mais desejar. Então, não faz muito sentido, né? A maioria dos pecados são cometidos na nossa mente, na nossa imaginação, no nosso coração, muito antes da gente cometê-los de maneira física, né? Eles já estão sendo cometidos no nosso interior, certo? E esse é o perigo, certo? Porque nenhum homem perscruta o nosso interior, só Deus perscruta o nosso interior, certo? Então, muitas vezes nós mantemos certos pecados escondidos, certo? Escondidos de todos, certo? As pessoas muitas vezes não sabem e nós também não expomos a outras pessoas esses pecados que muitas vezes nós estamos lutando contra, certo? Não necessariamente estamos nos rendendo a ele, mas estamos muitas vezes lutando contra esses pecados, mas não expomos isso a ninguém, não procuramos ajuda e isso acaba contribuindo para que a gente sofra derrotas, certo? Porque muitas vezes nós precisamos buscar a ajuda de irmãos para lutar contra certos pecados. E esse é um dos problemas também de ir contra a religião, porque sozinho em casa, né, adorando Jesus aí meio hippie, você não vai conseguir lutar contra certos pecados, certo? Estou chegando à conclusão. Alguém mais quer falar alguma coisa? Beleza, conclusão, né? O que a gente pode concluir então disso tudo, né? Eu falei aqui sobre a importância, né, de se conhecer o pecado, de se conhecer a doutrina do pecado, certo? De que o pecado ele parte do interior do homem, do coração do homem que procede esses pecados, e que a lei exige a obediência não apenas externa, mas também a obediência interna, a obediência do nosso coração. E sabemos que isso é impossível para todos nós, certo? É impossível para nós obedecermos a lei de maneira plena, não só fisicamente, mas também no nosso coração, certo? Essa é a exigência da lei, e essa é a aplicação que o Senhor Jesus nos coloca aqui. Não apenas não adulterarás, no sentido físico, certo? Mas também não adulterarás na nossa mente, na nossa imaginação, certo? E é uma linha tênue, né? Muitas vezes a gente fica brincando, né? Até onde a gente pode ir, né? A gente fica brincando na nossa imaginação com coisas que são perigosas, certo? A gente fica brincando ali na nossa imaginação e muitas vezes caímos em pecado sem ter consciência disso, certo? Achando que está tudo bem porque eu não cometi nada físico. Mas não é isso que a lei exige de nós, certo? E a conclusão aqui, que contemplemos a santa lei de... Não, peraí. Escrevi errado aqui. Que não contemplemos a santa lei de Deus e fiquemos satisfeitos com nossa condição. Esse é um ponto fundamental, certo? Quando a gente contempla a lei de Deus, a gente jamais deve ficar satisfeito com a nossa condição atual, certo? Porque a gente nunca vai estar no nível daquilo que a lei exige de nós, certo? Estar satisfeito consigo mesmo é um grande problema e revela que a gente está no caminho errado, certo? E aquela frase, né? O homem mais miserável é aquele que não tem consciência de que é miserável, certo? Então, é mais ou menos nessa pegada, porque todos nós somos miseráveis e temos que ter consciência disso, certo? Se a gente não tem consciência da nossa miséria, a gente jamais vai se apegar ao Senhor Jesus, certo? Aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Se a gente acha que está tudo bem, que a gente está conseguindo viver uma vida legal, de acordo com aquilo que Deus exige, a gente jamais vai se apegar verdadeiramente ao Evangelho, certo? A Cristo Jesus, aquilo que Ele fez por nós. A gente jamais vai amar a Deus de maneira correta, certo? Entendendo aquilo que Ele fez por nós. Então, esse é um ponto importante. Ainda que não tenhamos cometido certos atos de maneira física, será que não os praticamos em nossos corações? Sim, óbvio, né? Óbvio que praticamos, né? E aí o ponto final aqui, louvado seja Deus, pois em Cristo somos libertos dessa terrível força que é o pecado, né? Não termina aqui, né? Obviamente a história não termina aqui, a gente não precisa ficar assustado com tudo isso aqui, porque nós sabemos que existe uma saída, certo? Uma saída que foi dada a nós de maneira gratuita, certo? Através justamente da obra do Senhor Jesus na cruz, certo? A gente deve se apegar a isso, se apegar às promessas
que estão contidas nas Escrituras, buscar viver uma vida de acordo com a lei de Deus, sabendo que a gente nunca vai atingir, certo? Essa meta, certo? Mas sabendo que em Cristo Jesus nós já fomos libertos dessa terrível condição de pecado, certo? Sabendo que na consumação seremos totalmente restaurados e aí não mais sofreremos essa luta, né? Essas batalhas terão um fim, certo? É basicamente isso. Alguém quer falar alguma coisa?